Boa noite, me chamo Leandro e esse é mais um momento de pausa aqui no Vento do Amanhecer. Esse espaço costuma encontrar mais à noite, quando o dia já está se encerrando ou quando a noite está começando a se fechar. Mas se essas palavras chegaram a você em outro momento, que elas também possam servir como um momento de pausa no meio do seu caminho. Hoje eu quero dividir com vocês uma imagem muito simples, mas daquelas que quando encostam na gente do jeito certo, elas dizem muito. É a imagem da água turva, daquela água que parece suja, mexida, sem clareza, mas que quando ela para, aos poucos ela vai clareando sozinha. E talvez isso tenha mais a ver com a nossa vida do que parece. Imagina um recipiente com água e terra, tudo misturado. Alguém mexe, remexe, agita, e naquele momento a água fica turva. Quem olha não consegue ver o fundo, não consegue saber o que está ali. Tudo parece embaralhado. Então alguém tenta resolver o problema mexendo mais. Acha que talvez se insistir um pouco mais, pode ser que se misture e essa água vá clareando. Mas ela não clareia, pelo contrário. Ela fica ainda mais confusa. Só que em algum momento essa pessoa, ela para. Não porque ela desistiu, mas porque ela entendeu que, para algumas coisas, o melhor gesto não é insistir, e sim deixar repousar. Então, sem barulho, sem força, sem pressa, a terra vai começando a descer aos poucos. A água vai serenando, e aquilo que parecia impossível de entender começa a se mostrar. Não porque alguém controlou tudo, mas porque houve uma pausa, e uma merecida pausa. Então, tem dias em que a nossa mente ela fica exatamente assim. Tudo parece mexido por dentro, pensamentos demais, preocupações demais, tentativas demais de entender, de resolver, de prever, de organizar. A gente sente alguma coisa cada vez mais pesada e tenta sair disso como? Pensando mais, tentando mais, forçando mais. Só que nem sempre é assim que essa clareza ela vai chegar. Tem momentos em que quanto mais a gente remexe por dentro, mais turva a alma fica, mais cansado o coração fica, mais distante a gente se sente de si mesmo. E isso é muito difícil de aceitar, porque muitas vezes parar dá a sensação de
improdutividade, talvez, de descuido, de fraqueza. Mas nem sempre parar é abandono. Às vezes parar é o que te permite que aquilo que está confuso encontre o seu lugar. Nem toda a resposta ela nasce do esforço. Algumas nascem do silêncio, do tempo, do corpo desacelerando, descansando, da mente soltando um pouco a necessidade de controlar tudo. Talvez você esteja vivendo um momento assim, um momento em que tentou entender mais, resolver mais, carregar mais, e agora já nem sabe mais o que está sentindo de verdade, com clareza. E talvez o que você precise hoje não seja de mais uma volta dentro da própria cabeça, talvez o que você precise seja de um pouco de descanso, de repouso. Não para fugir da vida, mas para deixar essa poeira sentar. Porque quando tudo está muito mexido, quase nada consegue ser visto com verdade. Então, se você puder, te convido agora para encontrar uma posição mais confortável. Pode ser sentado, pode ser deitado. Que você se sinta seguro e confortável. Perceba o peso do seu corpo sendo apoiado. Não precisa fazer nada complicado. Só começar a diminuir o ritmo aos poucos. Dito isso, feito toda essa reflexão sobre o que foi dito, se você puder, se quiser, feche os olhos por um instante. Se sinta seguro, tranquilo, com o seu corpo apoiado. Perceba que, por agora, você não precisa correr. Apenas puxe o ar devagar pelo nariz e solta com calma. Mais uma vez. Inspira sem pressa e solta devagar. Respira como quem não está tentando vencer nada, apenas permitindo que tudo se acomode. Respire no seu tempo. Com calma. Enquanto respira, pense ou repita para você mesmo bem devagar. Eu não preciso resolver tudo agora. Nem toda a clareza vem do esforço. Algumas coisas precisam de pausa. Algumas coisas precisam de silêncio. E algumas coisas clareiam quando eu paro de mexer. Expira mais uma vez, sem pressa, com calma. Os pensamentos vão vir,
Deixa eles passar e apenas sinta o que ainda está agitado, mas sem brigar com isso. Sinta o que ainda está confuso, mas sem exigir nenhuma resposta de imediato. Só fique aqui por mais um momento. Mentalize e lembre da água em movimento. Então se sinta como uma água em repouso, como algo dentro de você que também pode, aos poucos, descansar, diminuir o ritmo e talvez não de uma vez, mas aos poucos, pouco a pouco. Respira fundo. O que hoje parece turvo vai começar a clarear. Se permita o tempo necessário até que seus pensamentos fiquem mais calmos. Mesmo que eu encerre por hoje, você tem todo o tempo que você precisa. E quando achar que for o momento, vá abrindo os olhos devagar. E por hoje, o que desejo para você de coração é que esse momento tenha te ajudado, que tenha conseguido te dar um pouco de descanso, de amparo, ou simplesmente um pouco de mais pausa na sua vida. Que o vento do amanhecer leve embora o que pesa e traga luz para o seu dia. Até amanhã e que assim seja.